Opa pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre rinomodelação ou rinoplastia. Qual que é mais viável, qual que foi a que eu fiz e tal. Tô um pouco de soluço aqui. Então, eu desde pequeno eu tive problema assim com o pessoal me zoando, né? Bullying e tal, na família também. Então, eu sempre foi uma coisa que me incomodou, sabe? Não o fato do nariz ser torto de lado e ser torto para baixo, que esse osso aqui, ele era muito protuberante. Essa parte aqui, ela chegou um pouco para frente, ela era mais para trás aqui. E era um pouco torto de lado, cara. E sempre o pessoal zoou. O pessoal fez chacota com isso, sabe? E na escola, depois no exército. E eu resolvi ir lá na cirurgião plástica lá e conversar sobre isso aí, sabe? Fui lá fazer uma tomografia, acho que é uma tomografia que chama, tomografia é uma coisa assim, que tira como se fosse uns raios-x da parte interna e tudo. E foi descoberto que eu tinha um desvio de septo. Então, o septo nasal meu ele era fechado, acho que é desse lado aqui, se não me engano. E isso aí atrapalha na hora de fazer a cirurgia plástica. Então teria que ter dois cirurgiões para fazer uma cirurgia. E eu nunca percebi que eu tinha isso aí, sabe? Tem gente que tem um jeito muito mais grave, né? A minha era muito mais leve. Eu só desconfiava porque em atividade física, pessoas com o mesmo porte físico acabavam na corrida tendo mais fôlego que eu, indo mais longe e tal, indo mais rápido. E se eu fosse continuar no exército, acho que eu teria feito essa cirurgia aí por conta da profissão, né? E no caso eu optei por fazer uma rinomodelação. Mas por que eu optei por fazer a rinomodelação, né? A rinomodelação, ela trabalha só na parte externa do osso. Ela não trabalha na parte interna. Então, a rinoplastia o que faria? Iria quebrar essa parte aqui. Quebrar aqui e do outro lado aqui também, né? Depois de ter quebrado, não, antes, né, essa parte ia ser lixada, cortada essa parte aqui, ia ser quebrada aqui, ia fechar e tudo. Só que antes de tudo isso, o cirurgião iria fazer a outra cirurgia, a segunda cirurgia que seria do desvio de septo, ele ia ter feito isso. Então, ia ser uma coisa demorada, dois cirurgião. Eu fiquei pensando o quanto de tempo que eu ia gastar tanto nisso aí, quanto no tempo que eu ia ter que ficar no hospital, o tanto que eu ia ter que pagar pro pessoal ficar lá no meu lugar no serviço, né? Porque o serviço meu na época era tipo um autônomo, era de vigia e tinha que ficar a gente lá. Aí, pra mim arrumar gente lá, pra trabalhar ali, era complicado, sabe? Gente que realmente ia estar fazendo a segurança do local. Então, eu optei por fazer a renomodelação. Porque eu vi que era um processo menos agressivo. A renomodelação, o que ia fazer? A parte que estava torta de lado ia lixar. A parte que estava torta para cima ia lixar também. Ia dar alguns pontos, eu não sei como é que funciona aqueles pontos. Não sei se é um ponto de linha, não sei se é um ponto de outros materiais, né? Porque eu sei que a doutora Milene, ela trabalha com algumas coisas que são novas no mercado ainda. Então, eu vi lá os cursos, os estudos que ela fez, estudou no exterior, toda a parte de estudo dela foi fora do Brasil e tal. Aí, eu não sei qual tipo de ponto que é. Então, só sei que tem que os pontos externos ali, eu acho que não é com linha convencional, acho que é com uma coisa que o corpo absorve, né? E pra prender e tal. Eu sei que tem alguns pontos. Não é ponto físico. Se fosse ponto físico, eu ia sentir. Não, não sente. É... E ela vai modelando. Então, tipo, o nariz, ele quando ele foi lixado, ele lixou
Só que essa parte aqui era caída, então ela deu uma levantada nessa aqui. Então foi lixado aqui e terminar um pouquinho antes, que eu percebi que ele avançou um pouquinho para frente. Ela queria, inclusive, usar um padrão dela que ela usa lá de nariz empinado, com que até com essa conversão aqui é meio negativa, não é reto assim. Aí eu não tinha uma referência ainda do padrão de nariz meu, assim, de resultado, depois que eu fui ver. E eu fiquei com medo de ficar com o nariz quadrado, porque a gente vai procurar imagens na internet, só vê que as imagens de cirurgiões plásticos lá, que o cirurgião plástico que deixa o nariz quadrado. Quadrado não, triangular, né? E no caso da remodelação, não. Ela vai modelar o nariz da pessoa. Então, eu fui ver resultados ali de nariz que era de um caso tão grave quanto o meu. Assim, como é que se diz mesmo? Acho que é giba óssea, alguma coisa assim. Que é a deformidade do osso nasal. Então, depois que eu vi os outros casos, assim, eu já tinha feito a cirurgia e tal, né? Aí eu até pensei, na próxima se eu mexer eu vou levantar isso aí, né? Mas pode confiar, assim, se você viu que é um profissional que é renomado, que é conhecido, que tem muitos pacientes que já fizeram com ele, é seguro fazer sim. Inclusive, eu não sei, mas acredito eu que o tempo que eu fiquei sem poder trabalhar foi muito menor do que uma pessoa que faria com cirurgião plástico. Ainda mais com dois cirurgiões que ia ter que fazer duas cirurgias, né? Eu acho que eu fiquei, não sei se foi uns 2, 3 dias, alguma coisa assim. Eu paguei pro rapaz no lugar meu lá e tipo, depois eu já tava de boa, sabe? Só tava com inchaço. É uma coisa que vocês têm que entender na hora que vai fazer uma cirurgia, é que você tem que ler muito bem antes, explicar tudo que você tem, se não tem alguma doença que vai complicar isso aí. Eu tenho dermatite. A dermatite, na época, quando eu fiz a cirurgia, que fiz aquele cortinho, pra cicatrizar foi uma bosta, o negócio coça, ele coça e a parte que mexeu incha, mas não era um inchaço só dele, era um inchaço da dermatite, porque naquela época eu não sabia os alimentos que pioravam aquilo, né? E o corpo meio que reagia. Então, você se conheça bem antes de fazer, para não querer culpar o médico por alguma coisa que é, é própria do seu organismo, sabe? Tem muita gente que se questiona e tudo, fala sobre roxo que fica no olho e tudo. No meu não ficou nenhum. Eu acho que pessoas que têm mais facilidade para ter olheira, talvez tenham um acúmulo de sangue aqui. Fica um pouquinho de roxo por um tempo. E eu não ficou com aquilo. Só ficou com inchaço. O inchaço ficou. O resultado você não vê no dia, você não vê depois de um mês, você vê depois de um ano. Depois de um ano, não é com um ano, é depois. Que conforme vai, não sei se é coagulando e tal, o sangue parece que fica ali, fica alguns líquidos e tal. E depois de muito tempo que você vai ver o resultado final do seu nariz. Tipo, o meu nariz, né, essa parte aqui, até quando terminou, ele era um pouco levantado. Não era levantado porque eu não quis que deixasse fora do aspecto natural. Então, ele era um pouco levantado. E essa ponta você via que tinha uma diferencinha. Só que não era tanto. Porque eu queria que ficasse com esse aspecto reto natural. Tinha medo, sim, de ficar fora de padrão, né? Uma pessoa é assim, depois fica esquisito. Não, eu tinha medo disso aí. Só que é coisa da cabeça, sabe? Aí, conforme foi passando o tempo, foi desinchando e ele ficou normal. Ficou reto aqui. Do jeito que eu tinha pedido e tal. E... como é que diz? A parte aqui era muito inchada. Parecia que era
era um rolete, sabe? No começo era bem inchado. E isso que eu tenho que avisar vocês, porque você vai fazer a cirurgia, só que você não vai ver o resultado. Vai demorar para você olhar o resultado. Você tem que ter paciência disso. Então, se você tem, sei lá, uma ansiedade, alguma coisa, esquece. Só para você não encher o saco da pessoa com coisas que não, não são reais, fruto da cabeça da pessoa toda. Então você tem que fazer com calma, sabendo muito bem, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Eu quero isso, eu sei que eu vou passar por isso, então tá tudo bem. Eu conheço meu profissional, é, então é isso que eu tenho a avisar para vocês. Fora isso, não tem, sobre dor, não tem dor. Eu fiz a cirurgia acordado, foi anestesia local. O único incômodo foi que foi uma raspagem no osso, né? A sensação de raspar o seu osso, principalmente da face, não é muito confortável, não é das mais, né, agradáveis. E demorado, né? Porque era muito. Então, não doeu nada, só a questão ali, se a pessoa tivesse, sei lá, uma fobia, um medo, uma ansiedade, aí é complicadinho, mas fora isso, uma pessoa normal vai fazer sabendo que tá fazendo, não tem complicação nenhuma, é tranquilo. E em relação ao custo, é muito mais viável que uma cirurgia plástica, além do mais que eu não sei os preços profissionais, né? Pode variar de qualificação de cada um. Só que para mim ia ser 2 cirurgiões, hospital que ia ter que pagar o tempo que ia ficar lá, que não ia sair rapidinho não. Ela ia estar mexendo na parte interna do osso. É uma coisa muito mais agressiva, né? E em relação a tudo, ficou num preço mais acessível para mim. Eu gostei, né? Fiz até mais coisa, né? Porque eu vi que pra mim era vantagem, né? Agora, se for um caso específico, se eu tivesse que... Se eu achasse necessário fazer desvio de septo, aí eu optar por outra opção mesmo. Então é isso que eu tenho a dizer sobre rinoplastia ou rinomodelação. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que eu posso estar voltando aí mais vezes com mais conteúdo. Valeu!